Fala, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de introdução ao mercado. Porém, hoje nós vamos falar de corretora, nós vamos falar um pouquinho de gráfico, enfim, nós vamos avançar um pouquinho na parte de introdução. Então, antes de a gente começar, eu quero compartilhar com você. Abaixo você pode ver as minhas redes sociais, o número do WhatsApp. Então, qualquer assunto pertinente ao mercado financeiro, você pode estar entrando em contato comigo e assim que der eu vou estar te retornando. Hoje nós vamos começar falando de corretora. O que é uma corretora? A corretora, ela nada mais é que um banco, né? Um banco digital, por exemplo. Ela é uma instituição financeira que vai intermediar suas negociações. Veja bem, vale ressaltar que tem um monte de gente iniciando e essas pessoas não têm conhecimento, então muita gente não sabe nem o que é uma corretora. Eu não posso deixar esse pessoal de lado, então por isso eu tenho que começar do basicão. Então uma corretora, ela é uma instituição financeira, muitas vezes é um banco também, e ela vai intermediar as negociações no mercado financeiro. E mais ou menos funciona assim. Imagina uma empresa, né, independente do setor. E aqui nós temos os investidores, nesse caso eu, você e outros. O que acontece? Nós não conseguimos comprar as ações diretamente na empresa. Então nós precisamos de intermediadores. A empresa, por sua vez, precisa de dinheiro. Às vezes ela quer fazer, por exemplo, uma troca de equipamento, ela precisa de dinheiro para capital de giro, não importa, ela precisa de dinheiro. E aqui tem os investidores que querem ganhar um pouco mais. São os poupadores de recursos. Então, o que acontece? A empresa vai para a Bolsa de Valores, ela vai dividir, vai compartilhar um pedacinho dela, uma parte dela, e a Bolsa de Valores, por sua vez, vai disponibilizar as ações dessa empresa aqui na corretora. Então, as corretoras, elas têm que ser regulamentadas. Eu falei disso em aula passada. Elas têm que seguir uma série de regras. E a regulamentação, no caso no Brasil, a CVM, é justamente para garantir a transparência, para que tudo ocorra em conformidade, né, com as normas. Então, as corretoras vão ter lá os cadastros dos clientes e vão disponibilizar as negociações do mercado financeiro. Então, você investidor, eu e outros mais, vamos abrir uma conta na corretora. Aí existe várias corretoras, existe corretora no Brasil, existe corretora no exterior, existe corretora para mercado de opções binárias, para mercado de Forex, enfim. Eu vou continuar falando disso à frente. Mas enfim, nós vamos abrir uma conta numa corretora e através dessa corretora nós vamos comprar as ações dessa empresa que se encontra onde? Na Bolsa de Valores. Então vai ser a corretora que vai intermediar as negociações. A gente não consegue ir diretamente na empresa e a gente também não consegue ir diretamente na Bolsa de Valores. Então, para a gente negociar na corretora, hoje está tudo mais fácil. Antigamente não tinha essa facilidade. Hoje nós temos a conta real e nós temos a conta demo. A conta demo nada mais é que um simulador, onde você pode aperfeiçoar seus conhecimentos sem colocar em risco o seu dinheiro, o seu capital. Outra coisa que vale destacar, você pode abrir a conta na corretora em dólar, em euro, em libra ou em real. Porém, detalhe, observação, se você for negociar ações com corretoras brasileiras, se você for negociar, sei lá, contrato futuro no mercado brasileiro, se você tiver conta em corretora brasileira, você só vai abrir a conta em real. Se você for para o mercado de Forex,
você só vai ter lá disponível a abertura de conta em dólar, euro ou libra. Se você for negociar, por exemplo, opções binárias, a IQ Optimo, por exemplo, disponibiliza a abertura de conta em várias moedas, inclusive em reais. Já tem corretoras que não disponibiliza a abertura de conta em reais, corretora de opções binárias. Então, tem que ficar atento a isso. Aqui eu coloquei, para você entender, a questão das plataformas. Nesse caso aqui, eu tenho nessa foto a plataforma conhecida como MetaTrader. Então, MetaTrader existe na versão 4 e existe na versão 5. Qual a diferença? A diferença é a seguinte: para o mercado de Forex, você encontra na versão 4 e na versão 5. Para negociar no Brasil, você só encontra a versão 5. Veja bem, por exemplo aqui, nesse caso aqui, essa plataforma aqui é só do Brasil. Então você não consegue, né, através dela, negociar, por exemplo, opções binárias. Mas através dessa plataforma aqui você consegue negociar, por exemplo, ações internacionais, que no caso seria BDR, ADRs, mas esse aí seria outro assunto, seria para outra aula. Mas o mercado de Forex, qual seria a recomendação? Você baixar o MetaTrader na versão 4. Por quê? Tem a versão 4 e a versão 5, só que a versão 5 ainda é limitada. Existem diversas ferramentas para você negociar, para você utilizar na plataforma do MetaTrader, porém essas ferramentas são para o MetaTrader 4. No MetaTrader 5 não funciona. Se você for negociar opções binárias, você não consegue negociar através do MetaTrader e você não consegue negociar, nesse exemplo aqui, através da plataforma brasileira. Então, só através da plataforma da própria corretora. Então, por que você iria conseguir negociar no mercado brasileiro através do MetaTrader? Porque essas plataformas aqui eram pagas. Porém, devido à grande concorrência, algumas plataformas privadas que eram pagas, eram caras, estão fazendo parcerias com as corretoras e não estão cobrando pelo serviço. Então, se você for negociar mercado brasileiro, eu recomendo que você negocie através de uma plataforma privada. Por quê? Porque ela é muito melhor do que o MetaTrader 5. Se você for negociar o mercado de Forex, eu recomendo que você faça o download do MetaTrader 4 e você negocie pelo MetaTrader. Não vai precisar pagar a plataforma. Existem plataformas pagas internacionais? Existe. Só que não há necessidade. E para opções binárias, as plataformas das próprias corretoras. E aí entra uma questão importante. Muita gente perde dinheiro por conta disso aqui, ó, horário. Então eu vou falar um pouquinho de horário. Veja bem, numa aula futura eu vou falar onde você pode encontrar esse horário, mas de forma resumida, você não vai negociar a qualquer hora, você não vai negociar o dia todo. Basicamente funciona da seguinte maneira: existe o horário de abertura do mercado. Isso vale para o mercado brasileiro ou para o mercado internacional. Eu vou fazer uma analogia para que fique mais simples o entendimento. Vamos imaginar uma festa. Você chega numa festa, você quer chegar no início ou no fim da festa? O melhor é chegar no início. Por quê? A cerveja está gelada, o salgadinho está quente, você vai ficar, né, mais bem posicionado, vai sentar num lugar melhor dentro da festa, às vezes longe do barulho do DJ, ou mais próximo da cozinha, enfim, não importa. O segredo é chegar no começo da festa. Então, no mercado financeiro, essa regra vale também. Aqui em cima, nós temos o horário. E aqui embaixo,
nós temos as principais bolsas mundiais. Novamente, eu estou focando no mercado de Forex e no mercado de opções binárias. Eles funcionam no mesmo horário. Por exemplo, você vai negociar opções binárias ou Forex, não importa. Quais seriam os melhores horários? Nesse exemplo aqui, vamos supor, você tem tempo no período da manhã. Seria entre 9 horas até 1 hora da tarde, ou até meio-dia, seria o melhor horário. Por que até meio-dia? Porque se você observar, de 9 horas, nesse ponto aqui abre a Bolsa de Nova York, e meio-dia está fechando aqui, ó, está encerrando a Bolsa de Londres. O que que isso interfere? Nós temos aqui dois mercados funcionando no mesmo horário. Então, nós temos mais movimento no mercado, tanto para cima quanto para baixo. E isso gera oportunidade de negociação. A partir desse horário aqui, né, aqui para frente, o que que acontece geralmente com o mercado? Ele tende a ficar de lado. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, vamos supor você negocia opções binárias ou você vai negociar opções binárias. Aqui nós temos uma região, você comprou nesse ponto e você quer que o mercado, né, valorize, comece a subir. Se você está negociando nessa faixa de horário aqui, que é o horário que tem menos movimentação e o mercado tende a ficar mais lateral, você compra nesse ponto e o mercado não sobe. O mercado fica travado aqui. O tempo passa e você perde. No Forex acontece a mesma coisa, só que no Forex não tem tempo. O que acontece? Você compra nesse ponto e o mercado ele não anda. E no Forex você precisa que o mercado se desenvolva para o lado que você escolheu, seja para cima ou para baixo, para você obter ganhos maiores. Então, veja bem, o certo é negociar na abertura da bolsa. Se você tem, por exemplo, tempo disponível de madrugada, a Bolsa de Londres movimenta também um número muito grande de dinheiro. Então você poderia negociar entre 4 horas até meio-dia. Qualquer horário dentro dessa janela aqui, ó, seria interessante para negociação. Porém, vale ressaltar que entre 4 horas e 6 horas da manhã é onde nós temos os melhores movimentos na Bolsa de Londres. E depois nós temos, nesse ponto aqui, entre 7 e 8 horas, uma tendência de o mercado ficar lateral. Veja bem, não segue uma regra. Às vezes no período da tarde pode ter movimentação e no período da manhã não tem movimentação. Por que que isso acontece? Vamos supor que vai ter uma notícia importante a partir das 2 horas da tarde. E nesse horário aqui, que é o melhor horário para negociação, que é a abertura da bolsa, não vai ter notícia tão importante. A maioria dos investidores, né, os grandes tubarões do mercado, estão esperando a notícia sair para entrar posicionado no mercado, seja na compra ou na venda. Então, nesse horário aqui, o que vai acontecer? O mercado ele vai ficar devagar, a notícia vai sair, por exemplo, 2 horas da tarde, e aí sim nós vamos ter o mercado dando oportunidade, seja para cima ou para baixo. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar de forma detalhada. A questão do horário, nós vamos abordar mais na frente de novo. Mas enfim, é só para você entendendo como que funciona o mercado. Vamos supor que você trabalha durante o dia e quer negociar no período da noite. Geralmente o pessoal chega em casa, né, entre 6 e 7 horas. E aí quer negociar nesse horário aqui. Esse horário é péssimo. Porque se você olhar para baixo, no horário de 6 horas não tem nenhum mercado funcionando. Só que, se você abrir o gráfico da plataforma, o mercado está indo devagarzinho para cima ou para baixo. Se você for negociar entre 6 horas e 7 horas, o mercado continua fazendo o mesmo movimento. Qual seria o melhor horário? A partir das 9 horas. A partir das 9 horas até as 11 horas da noite seria o melhor horário. Por quê? Você teria a Bolsa de Tóquio e a Bolsa de Sydney, dois mercados, né? O mercado asiático funcionando. Então,
você tem mais gente comprando e vendendo. Automaticamente o mercado sobe ou o mercado cai. E isso gera oportunidade. Então, continuando, só para adiantar, eu já abri o site aqui. Através desse site, você vai ter acesso às notícias mundiais, a tudo que acontece no mundo, de maneira econômica, política, sobre criptomoedas, enfim. Só que nesse caso aqui eu estou falando do horário de câmbio, né, do mercado de câmbio e o mundial. Então veja que nesse momento nós estamos aqui, ó, no horário de 9 horas, está quase dando 10 horas, e nós temos aqui o mercado asiático funcionando, a bolsa de Tóquio e a bolsa de Sydney. Então, ó, esse horário seria o horário para você estar na frente do computador buscando negociação. Outra coisa que vale destacar, se você observar, aqui tem um relógio, aqui tem um reloginho, ele está na cor verde. Por quê? Porque está demonstrando um mercado que está em funcionamento, que está funcionando. E aqui tem um reloginho, aqui também tem outro, e na cor vermelha, porque está demonstrando que a Bolsa de Londres e de Nova York não está funcionando. Então, qual é a recomendação dessa questão do horário? É você tentar negociar nos melhores horários. Se você trabalha de manhã, você pode negociar entre 9 e 11 horas, trabalha durante o dia, né? Ou acordar mais cedo e tentar negociar próximo de 5 horas, 6 horas. Ou se você tem tempo disponível na parte da manhã, negociar após as 10 horas. Ah, Jonathan, mas você tinha falado que era a partir de 9 horas. Por quê? O horário muda, igual ao horário de verão. Então você tem que sempre acessar esse site e ver o horário de abertura do mercado. Então, voltando aqui para o slide, agora você já sabe que provavelmente você já errou nessa parte, provavelmente você já negociou em qualquer horário, sem entender que isso vai influenciar nas suas negociações. A partir de agora você sabe qual site acessar para você ter acesso ao horário. Na dúvida, você vai no Google e digita horário do mercado de câmbio e bota o nome do site. E você salva a página na sua barra de favoritos. É assim que eu fiz. E aí nós vamos falar um pouquinho de tipos de gráfico. Veja bem, nós temos no mercado o gráfico de linha. Quando você baixa a plataforma, geralmente o gráfico que aparece para você, seja na plataforma de opções binárias ou de Forex, o primeiro gráfico que já vem como padrão na plataforma é o gráfico de linha. Nesse caso aqui, a demonstração é da plataforma de Forex, mas é só para exemplificar, né, que aqui é um gráfico de linha. Nós temos o gráfico de barras, é parecido com o próximo gráfico que nós vamos abordar. Basicamente, o gráfico de barras, ele tem uma barra, né, deixa eu fazer aqui, calma aí. Ele tem uma barra e tem um tracinho para esse lado. E ele tem aqui embaixo um outro tracinho. Aqui é o preço de abertura, aqui é o preço de fechamento, aqui é a máxima e aqui é a mínima. Nós vamos falar disso no próximo slide. E aí nós temos o gráfico de candlestick. Esse gráfico é o gráfico que você vai configurar na plataforma de Forex ou de opções binárias. É o gráfico mais utilizado no mercado financeiro. As cores não importam. Nesse caso aqui, a cor verde representa a valorização do preço, a cor verde, e a cor vermelha representa a desvalorização do preço. Então, nesse período o preço caiu, nesse período o preço subiu. Ah, Jonathan, por exemplo, aqui o preço subiu, está verde. E por que que logo no caminho está vermelho? Porque nesse período aqui o preço caiu. O preço pode subir durante 1 hora e nas próximas meia hora cair, né? Ou amanhã cair, não importa. E aí funciona da mesma maneira. Nós temos a máxima, nós temos a mínima, nós temos a abertura e nós temos o fechamento. Nesse exemplo aqui, isso representa
uma valorização do preço, porque o preço abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Se fosse ao contrário, a desvalorização do preço seria o inverso. Essa abertura estaria aqui em cima, né? Vamos supor R$10, e o preço, né, estaria aqui, ó, R$10 a abertura, e o preço teria desvalorizado, e aí esse fechamento aqui seria aqui embaixo. Por exemplo, abriu a R$10 e fechou a 5, a R$7. E aí, continuando no gráfico de candlestick, eu vou dar um exemplo aqui, como seria a demonstração, a interpretação do gráfico de candlestick. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui uma motinha, e aqui eu tenho uma barra, né? Ela está na cor branca, novamente, ela poderia estar aqui, por exemplo, de verde, ou ela poderia estar, por exemplo, na cor azul. Essa cor é você que vai definir. Geralmente o pessoal deixa a barra verde para demonstrar a valorização do preço e deixa a barra vermelha para demonstrar a desvalorização do preço. Porque olhando fica mais fácil identificar o que aconteceu no gráfico. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a motinha. Vamos imaginar, você comprou, né, tá aqui, você comprou essa motinha, por exemplo, por 10 mil. Tá aqui, 10k. Você comprou ela barato, comprou ela, né, sei lá, de uma pessoa que estava precisando de dinheiro, no leilão, não importa. Você comprou ela por 10 mil. Só que você tem uma margem de lucro, essa motinha vale muito mais. E aí você vem e pede 15 mil nessa motinha. Tá aqui, o preço saiu agora de 10 para 15. Só que eu negociei com você, ofereci um valor menor e aí você não quis vender, né? Você queria lá os 15 mil, show de bola. Porém, saiu uma motinha mais nova. E de 15 mil, essa motinha sua agora está valendo muito menos, está valendo 7 mil. Né? Tá aqui, desvalorizou pra caramba. Só que, geralmente, com o passar do tempo, você foi lá, restaurou a moto, essa moto virou uma relíquia e você encontrou um colecionador que paga um preço alto nessa moto. Você, novamente, né, tá lá querendo os 15 mil, mas o cara chega para você e fala, amigo, eu te dou 13 mil. E você pensa, cara, eu deixei, né, já de vender essa moto já teve a 7 mil, quer saber? Eu vou fechar a 13. Resumindo, você comprou a 10, essa moto já valeu 7, você já quis 15, mas na verdade você vendeu a 13. Então, a abertura, fechamento, máxima e mínima do preço dessa moto. Isso vale para qualquer coisa. Uma ação de uma empresa, isso vale para, por exemplo, você negociar dólar, para negociar café, qualquer coisa. E aí, novamente, e se fosse o contrário? Né? Imagina essa moto desvalorizando. Agora vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui a abertura. E vamos colocar aqui o fechamento. A máxima e a mínima vai continuar no mesmo lugar. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você comprou a moto, né? Comprou a moto aqui por 10 mil. Tá aqui. Você comprou por 10 mil. Vou botar aqui 10k. E aí você queria vender essa moto por 13 mil. Só que aí você não conseguiu o comprador. O que aconteceu? Saíram outros modelos e sua moto começou a desvalorizar e chegou a 7 mil. Tá aqui, 7k. Só que você também não vendeu por 7 mil. E você conseguiu vender essa moto aqui no preço de fechamento. Conseguiu vender ela, por exemplo, por 9 mil. Então, o que aconteceu com sua motinha? O que aconteceu com sua motinha? Sua motinha você pagou 10, tá aqui. Você tentou vender ela por 13 depois, não conseguiu. Saiu outros modelos, ela teve a 7 mil, né? Só que você não vendeu por 7 mil e encontrou alguém
que pagasse 9 mil. Então aqui você tem a abertura, preço que você pagou. Você tem aqui o preço que já valeu sua moto, que é a máxima, o preço máximo. Você tem aqui o preço mínimo e você tem aqui o preço que você realmente conseguiu vender ela, que foi o fechamento. Então nesse caso aqui seria o que? Seria uma barra de desvalorização. E aí, como eu falei, eu dei o exemplo aqui da moto, mas poderia ser uma ação, poderia ser ouro, poderia ser prata, milho, café, boi gordo, qualquer coisa. Você iria utilizar o gráfico de candlestick para fazer a interpretação. E aí, o que você precisa entender? Por que eu falei da barra de alta e falei da barra de baixa? Porque no mercado existe a força dos vendedores e existe a força dos compradores. Por que tem duas figuras aqui, um touro e um urso? Porque no mercado financeiro o que mais você vai ouvir falar é de bicho. Então, os vendedores, eles são conhecidos no mercado como urso, né? Por quê? Porque eles atacam, o urso ataca de cima para baixo, então desvalorizando, né, o preço, seria dessa forma. E o touro, ele utiliza do chifre para poder atacar, então ele ataca o que? De baixo para cima, então seria o período de valorização do preço. Em algum momento ou em outro vídeo você vai falar que o mercado está para touro, ou o mercado está para urso, ou os vendedores estão dominando, ou os compradores estão no mercado, os touros estão no mercado. Nesse caso, é exatamente isso que está acontecendo. Está falando dos vendedores, da força vendedora e da força compradora. O mercado vai para cima e o mercado vem para baixo. Perfil operacional. Então, falando um pouquinho do perfil operacional, day trade. Né? Às vezes, novamente, vale ressaltar, tem pessoas que estão iniciando, que não sabem nada, e eu não vou deixar ninguém de lado. Eu tenho que abordar tudo. Então, day trade nada mais é que um investidor que ele compra e vende no mesmo dia. Então, por exemplo, ele comprou agora, está aqui, e daqui 5 minutos o preço está aqui em cima. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Ele comprou a 10 reais, e daqui 5 minutos o preço foi para 12 reais. Essa valorização do preço aqui pode acontecer dentro de 1 minuto, dentro de 5 minutos, pode acontecer dentro de 5 horas, não importa. Se você comprar 10 e vender a 12, vender acima de 10, negociar. Ou, por exemplo, você comprou a 10 e o preço caiu, você vendeu a 8, não importa. Você tomou prejuízo, mas você comprou e vendeu dentro das 24 horas, você está fazendo uma negociação de day trades, ou o seu perfil operacional day trade. Eu conheço pessoas que não têm paciência para esperar o mercado se desenvolver, ou para cima ou para baixo, e essas pessoas gostam de negociações curtas. A pessoa compra, o mercado logo subiu, ele vai e vende. E aí nós temos também o swing trade, que é negociações que duram entre 2 ou 5 dias. Geralmente, se você comprou hoje, a negociação passou de 24 horas e no outro dia você vai e desfaz dessa negociação, você já fez uma negociação de swing trade. Vale ressaltar que, vamos lá, se você fizer uma negociação de swing trade no mercado brasileiro, você vai pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. Se você fizer uma negociação de day trade, você vai pagar 20% sobre o seu lucro. Então, você tem que ficar atento a isso se você for negociar no mercado brasileiro. Isso que eu falei sobre imposto não vale para o mercado de opções binárias e não vale para o mercado de Forex. Isso vai ficar para outra aula, porque o assunto é um pouquinho longo. Mas não tem diferença. E aí tem o Position Trade. Position Trade, ele compra, né, comprou aqui hoje uma ação, não importa o que seja, e essa negociação vai durar algumas semanas ou meses. Nós temos também, né, investidores de médio prazo. Geralmente
são pessoas que negociam entre 1 e 5 anos. E nós temos os investidores de longo prazo, conhecido também como buy hold. São pessoas que geralmente possuem negociações, né? O cara vai lá, compra uma ação da Petrobras e ele fica com essa ação durante 5 anos, 10 anos. Então, ele é conhecido no mercado como buy hold. Vale ressaltar também, em outros vídeos, né, você vai ver interpretações diferentes. Você vai ver pessoas falando que negociações de longo prazo pessoas que negociam até um ano. Ou pessoas que negociam até um ano são position trader. De qualquer maneira, o que você precisa ter na sua cabeça day trade é o cara que negocia dentro das 24 horas. Passou de 24 horas, você está fazendo uma negociação de swing trade. Se for no mercado brasileiro, o imposto aqui é 1. Se for day trade, sua operação, o imposto é outro. Ah, Jonathan, eu fiz 10 negociações comprando e vendendo no mesmo dia, operações day trade, e fiz 2 negociações de swing trade. Se você teve lucro, o que você vai fazer? Essas 10 negociações você vai pagar, como foram day trade, você vai pagar 20% de imposto sobre o seu lucro dessas 10 negociações. Então você tem que montar uma planilha ou baixar uma planilha pronta e se organizar. E essas 2 negociações aqui, teve lucro, foram as negociações aqui do swing trade que você fez, vai colocar na planilha e vai pagar 15% de imposto sobre essas negociações. Novamente, eu falei que o assunto, foco, é o mercado de Forex e o mercado de binárias. Só que como eu já estou falando do assunto, eu estou aproveitando para dar outros exemplos e já ir te ajudando, fazendo você agregar conhecimento. Então, parabéns por investir em conhecimento. Se você quiser nadar entre os tubarões, é melhor você se tornar um deles. Eu falei isso no vídeo de apresentação. O mercado não tem espaço para amadores. Você tem que buscar conhecimento. Infelizmente, o percentual de pessoas que perdem dinheiro no mercado é muito grande. E se você não buscar conhecimento adequado, você vai cair na estatística. Eu agradeço a sua atenção. Te desejo um forte abraço e te aguardo na próxima aula.